Gente, para vocês terem boas florações, né, os cuidados precisam começar logo após o término da floração. Isso mesmo, terminou as florações, né, você já tem que começar a ter alguns cuidados. Por quê? Porque a partir desse momento a planta ela já começa a brotar, já tem a primeira brota. Nessa brota ela vai precisar, né, de energia, ela vai precisar de uma alimentação para que ela cresça. Então essa alimentação está relacionada à adubação e à energia do sol, né, para fazer a fotossíntese e processar esses alimentos. Então garanta uma luminosidade bacana, sem excesso de luz, porque é uma planta que não gosta de excessos. E não esquece de fazer uma adubação. Nesse período que termina a floração, uma adubação de crescimento com mais nitrogênio é mais importante. Às vezes é difícil você separar, né, fazer uma adubação, né, específico para cada grupo de plantas, mas o ideal seria uma adubação mais nitrogenada nesse período, tá bom? Aí, mais ou menos em abril, maio ali, você já vai perceber que a sua planta ela vai estar com o broto. Vou pegar essa da frente aqui, com o broto já assim, ó. Ele vai estar com um brotinho bem bacana, formado a espata. Aí tem gente que até entra em contato comigo: Fernando, eu tô com uma purpurata lá, já faz um tempão que ela tá espatada e ela não floresce. Por quê? Porque ela gera espata nesse período, mas a floração só vai acontecer lá no final do ano. Como falei, pode acontecer sim uma floração esporádica no meio do ano, mas o comum é a floração vir agora, no começo de novembro até o início de dezembro, tá bom? Então, primeiro ponto seria esse, né? Fazer uma adubação bacana. De quanto em quanto tempo? A cada 15 dias você fazendo uma adubaçãozinha bem caprichada, né, já ajuda bastante no desenvolvimento. Evite adubos, diria assim, orgânicos, muito próximo das raízes da planta. Eu prefiro adubos químicos, foliares, né, que geralmente causam menos efeito. Também não use excessos. Tem gente que a dose é 2 ml e coloca 4 porque pensa que vai dar mais resultado. Se engana, gente. Isso aí causa muita mancha química nas plantas, muita intoxicação na planta e causa o reverso do que vocês esperam, tá bom, gente? Outra questão, para ter uma boa floração, essas plantas precisam de um ambiente mais fresco e úmido. Como eu falei para a conservação das flores, ambientes frescos e úmidos. Frescos e úmidos. Não precisa ser excesso de umidade, mas tem que ter um ambiente onde a umidade ela seja mais constante, porque são plantas que são de ambientes muito úmidos, né, que vivem próximas ao mar, e isso acaba, né, possibilitando, né, que o desenvolvimento do vegetal seja, né, seja estimulado através, né, desses pontos. Ambientes mais secos, tem várias regiões do Brasil que é bem seco, você pode ter essa planta com tranquilidade, só tem que cuidar com a secura, né, porque não é da mesma forma que cultiva a valqueriana, não, né, não é da mesma forma que você vai cultivar nobilho. É uma planta totalmente diferente que vai precisar, né, filha, né, de um ambiente um pouco mais fresco e úmido, tá bom? Outro ponto crucial para que essa planta se desenvolva bem é você notar o substrato. A maioria dos substratos eles têm um prazo assim de validade de 2 anos, 3 anos. Então chegou o término da floração ali, se ela tiver vindo com uma boa brota e o substrato estiver muito ruim, né, você pode fazer o replante. Não é o período ideal, como eu falei em outro vídeo, o período ideal é no período de junho, julho, mas, né, você pode fazer o replante se o substrato estiver muito ruim. Se aguentar, faz o replante ali no mês de junho, julho, né, troca esse substrato ácido, coloca um substrato de boa drenagem para você garantir então aí que a planta se desenvolva bem
até o final do ano, onde ela vai estar entrando em floração, tá bom, gente? Então esses são os principais pontos que vocês devem cuidar para que a floração venha com tranquilidade no final do ano, aí vocês tenham esse espetáculo de floração. Pena que, né, elas têm um período de floração um pouco curto, não florescem todas juntas, como é normal das variações, das variedades, né? Então é difícil assim, quem tem poucas plantas como eu, conseguir juntar uma coleção com muitas orquídeas floridas, diferente de orquidários, né, que vão conseguir aí ter 30, 40, 50 plantas floridas ao mesmo tempo. Mas deu aqui para vocês, acredito que verem um pouquinho da minha coleção. Ainda tem algumas para florir, algumas variedades, mas infelizmente ainda não estão em floração e eu não vou conseguir mostrar todas juntas, tá? Um último ponto, gente. Um último ponto e muito importante. Não cortem a espata, tá bom? Não cortem a espata da planta. E quando os botões já estiverem eclodidos, já estiverem saído para fora da espata, aí sim você pode dar uma leve rasgada na espata para facilitar que os botões eles se espalhem, porque às vezes eles ficam travadinhos. E aqui embaixo vocês podem fazer, né, com a mão mesmo, um buraquinho para não juntar água e não apodrecer a haste floral, tá bom? É isso, eu espero que tenham gostado. Até o próximo vídeo e tchau, tchau! Não esquece o like.